desse município, e eu estou aberto e gostaria que vocês até não tivessem medo de fazer nenhuma pergunta, mas que fizessem as perguntas, de repente, as mais difíceis, mas que a gente pudesse esclarecer o povo de Antônio Carlos sobre a égide da verdade. Então, eu me coloco aqui à disposição nesse sentido. Algum vereador queira fazer alguma pergunta? Vereador Otamiro. Boa noite. Boa noite, comandante Pérez. Em primeiro lugar, agradecer a presença da PM em nossa casa, esclarecendo, né, o autor do ofício fui eu. E o objetivo, como foi colocado na sessão passada, era justamente tirar a dúvida em relação a esse boato que estava se espalhando pela cidade. Uns vinham nos questionar, não sei se mais algum vereador foi questionado em relação a isso, se era verdade que o posto policial da PM seria retirado de Antônio Carlos e tal. Se não posso responder isso, né? Não sei. E não foi uma ou duas pessoas que questionaram, né? Então, achei por bem enviar o ofício por escrito, enfim, para que houvesse um posicionamento oficial, né? Para que, como se confirma, era um boato, isso parasse por aí mesmo. E se não fosse, como nós conversamos na sessão passada, seria de fato um absurdo, né? A cidade perder um posto depois de tanto tempo lutando para tê-lo. Então, fico contente e acredito que a população de Antônio Carlos, ao ouvir a resposta do comandante Pérez, também se sinta mais segura pela permanência do posto policial em Antônio Carlos. Houve essa redução do contingente, isso é uma realidade catarinense, nós também já discutimos isso nessa casa, infelizmente, né? A PM passa aí por uma redução de efetivo nos últimos anos, mas isso não é o comandante de Biguaçu que irá resolver, isso é uma questão estadual, né? Então, aí, não só os cidadãos de Antônio Carlos, mas das diferentes regiões de estado afora, tem que pressionar o governo do estado para que faça concursos e amplie esse contingente. Então, muito obrigado, comandante Pérez, pela presença e pelo esclarecimento. Eu quero só dizer que independe do sargento Melo, independe desse comandante, a questão da quantitativo de policiamento. Tá? Na época do governador Esperidião Amin, naquele tempo ele fechou, e outros da mesma linha de partido, respeitando esse, ele fechou praticamente por 6 anos a Academia da Polícia Militar. E isso estourou agora. E quem mais incluiu policiais, não estou aqui, não sou de nenhum partido, meu partido é a Segurança Pública, a Polícia Militar, mais incluiu policiais militares, foi o governo anterior, e esse pretende incluir a cada ano 1.400 policiais. Só que este ano nós iremos perder 25 policiais, e nessa primeira demanda talvez entre só 5. Então iremos ainda ter uma redução maior de efetivo. O que eu gostaria sim dizer para o ouvinte da rádio, e toda vez que você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, se for boa para o município, você divulgue através da mídia e da rádio. Se for duvidosa, ligue para esse comandante, chame em qualquer associação de bairro, na reunião da igreja, do grupo jovem, pergunte olho a olho para mim. E eu vou trazer dados estatísticos, documentações, porque é assim que a gente procura trabalhar. Então, eu penso assim, creio, vereador, que a sua intenção foi a das melhores, mas desta maneira criou um pânico. E aquela história até que eu aprendi com um padre, eu que segui um pouco esse caminho, que as palavras jogadas ao vento é igual jogar um saco de pena de uma torre de uma igreja. A gente não consegue catar mais. Povo de Antônio Carlos, nós estamos menos piores em termos de efetivo do que a maioria do município. Graças poder executivo, legislativo, essa cidade que o pessoal da PM ama. Estamos com um posto bonito nesta cidade, em um local estratégico.
E todos os programas mais importantes da Polícia Militar são desenvolvidos nesta cidade. O fato real, apesar que essa foi uma marca traumática, esses furtos, o fato real é que diminuiu 25%. Se for algo, eu conheço vários radialistas, o Donizete é meu amigo, mas estes, seja pela imprensa escrita, eu fui lá reclamar no JB Foco, também faço as minhas matérias, que publicaram lá num e-mail, não sei o que lá, 1, 2, 3, 4, 7, 9, dá para ver que alguém montou um e-mail para mandar a matéria, né? Então qualquer pessoa está vendo que alguém montou um e-mail. Talvez seja um desses criminosos que a Polícia Militar bateu o recorde de prisão. Tanto que o presídio de Biguaçu não cabe mais. E prendemos pessoas importantes. E aqui em Antônio Carlos não foi exceção, não foi comunicado, mas já teve muita pessoa importante aqui que estava fazendo crime e a Polícia Militar está encaminhando, já encaminhou, inclusive, a talvez até algumas situações de alguns policiamentos privados aqui, que muitas vezes são pessoas desqualificadas, vamos caminhar para a Polícia Federal. Talvez estas pessoas interessem a calúnia, porque ela gostaria que tivesse aqui uma estatística ao contrário. Então, pessoal, não valorize esse tipo de comunicação. E desligue o rádio se tiver algum radialista falando isso. Não compre o jornal se tiver alguém usando dessas mentiras. Chame o comandante do batalhão e com estatística de olho a olho vamos trabalhar. O que tem crédito é a verdade, é o que é estatístico, é o trabalho sério. De contrapartida, quero dizer para os senhores que nós não temos a capacidade de estar cuidando de toda a cidade junto. Nós dependemos da segurança pública, que é a participação comunitária firme e forte. Tá? E mesmo assim poderemos ter situações dessa de novo. A Polícia Militar pode estar atendendo um bairro e no outro bairro acontecer essa insegurança. Quero dar o parabéns para a cidade, pelas festas que aqui tem, que os conjuntos são bem selecionados. Eu hoje, com tristeza, sexta-feira, nós vamos ter lá em Biguaçu, na Big Fest, o Armandinho, falando fuma, fuma, semente, semente. E me traumatizou na Big Fest passada, um garoto de Antônio Carlos, que durante esse show do Armandinho, pela primeira vez usou maconha. E eu detive ele e os irmãos vieram, se o pai sabe por quê? Porque o povo de Antônio Carlos, na sua grande maioria, claro que hoje tem novos moradores aqui, muitos desses moradores, infelizmente, estão trazendo drogas para cá, mas eles apavorados porque o pai deles, que é um trabalhador rural de Antônio Carlos, poderia descobrir que o filho estava usando maconha. E eu gostaria que vocês ajudassem o Sargento Melo nisso, em selecionar conjuntos que venham para Antônio Carlos, festividades, o alvará dos comércios tem que ser baixo, os conselhos comunitários têm que ser participativos, porque nós temos que manter a qualidade da segurança pública da nossa região, que está muito boa, pelo que eu vejo aqui, creio que deve ser a melhor desse estado e uma do melhor desse país, porque diminuir 25% dos crimes, dados estatísticos, é uma coisa excepcional. Queria agradecer do fundo do coração e dizer que nós somos falhos também, tá? Existe um telefone, eu gostaria que vocês marcassem, é o 0800 48 17 17, você que é rádio ouvinte, marque esse telefone, 0800 48 17 17. É o Disque Denúncia, para denunciar qualquer atividade ilícita na cidade, suspeita, e até mesmo de policiais militares. Inclusive, este comandante pode ser denunciado por esse telefone, tá ok? Por quê? Porque nós queremos ser fiscalizados pela população, tá? Vocês podem usar, também não esquecer, você de casa aí que está nos ouvindo, o telefone 190, e de fazer o vizinho solidário, que são projetos muito importantes, onde tem um vizinho solidário diminui o crime, o bairro solidário, os conselhos comunitários de segurança, porque sem a participação da população, e neste aspecto, me desculpe, a população de Antônio Carlos está deixando a desejar. Eu estou sendo honesto com você, ouvinte, com esta casa, a população de Antônio Carlos está deixando muito as coisas na mão do Sargento Melo e da Polícia Militar local.
Inclusive, eu trabalho com escoteiros, tal, faço projetos, já montei 3 vezes, consegui crianças para fazer atividade escoteira aqui, para fugir da criminalidade. Não consegui chefe escoteiro em Antônio Carlos. Dei curso de graça para algumas pessoas aqui, na hora de assumir, não assumiram. E eu vejo que a mobilização do vizinho solidário, das comunidades, é muito pouca. Então, se você quiser ainda diminuir essa estatística que está aqui, nós precisamos do apoio da população. Tá bom? Seria isso, querido? E se tiver mais alguém querendo fazer alguma Vereadora pergunta? Margarida. Senhor comandante, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença aqui nesta casa e muito obrigado pela exposição que fez. E eu gostaria de dizer ao senhor que quando o assunto foi comentado nesta casa, na sessão passada, desde o primeiro momento, eu não acreditei. Tanto que eu não subscrevi aquele ofício. O senhor presidente olhou para mim e disse, a senhora não vai assinar? Eu disse, não. Por que não? Ele me perguntou. Eu disse, porque eu não acredito. Porque isso realmente seria o caos. Só que eu acho que essas alturas, depois de toda essa exposição que o senhor fez, seria interessante que se averiguasse da onde surgiu esse boato. Deve ter uma origem. Porque isso é sério. Isso é muito sério. Isso preocupa. Então, muito obrigada pela sua presença e a sua exposição. Eu saliento 0800 48 17 17, pode passar essas informações. Calúnia é crime e denunciação caluniosa é crime maior ainda. E, nesse caso, está manchando a imagem de uma cidade. Se nós somos aquilo que comunicamos, temos que continuar comunicando a grande verdade desse município, que é uma cidade que ainda, em relação às demais cidades, tem seus problemas, tem gente usando droga, tem pessoas com crack, infelizmente temos, e quem tem problema com crack acaba furtando até a família, depois passa para a sociedade, tem. A polícia militar é humana, por mais que queremos ser perfeitos, falhamos, mas esse tipo de coisa mancha a imagem da cidade. Peço que a rádio comunitária saiba fazer o papel que deve ser feito, de promover a comunidade como um todo, e possa ser instrumento de sensação de segurança, não de insegurança. E peço realmente assim que os nossos jornais sejam mais éticos na hora de publicar as coisas sem consultar o comandante da PM. Eu me coloco à disposição. Antes de publicar uma matéria, ligue para mim e publique as 2 versões, pelo menos, porque isso é um direito constitucional. É o direito da ampla defesa e o contraditório. E, desta maneira, jogar as coisas no ar, para depois se corrigir, a injustiça, ou seja, as penas, né, já foram jogadas no ar, não vai dar mais para recolher. Tá? Vereador Emerson. Boa noite, comandante Pérez. É com imensa alegria que nós os recebemos em nossa Casa Legislativa. Se puder nos visitar mais vezes, agradecemos desde já. Mas também vejo esse comentário, que ninguém sabe o fundamento, como também uma forma de tentar manchar a imagem da Polícia Militar aqui de Antônio Carlos, que vem desempenhando um trabalho exemplar, inclusive nas escolas. Na minha época que eu estudei, até não sou tão velho assim, mas na época que eu estudei, não tinha um soldado desempenhando um trabalho igual o comandante Maurício, que vou citar um exemplo aqui, comentado por um colaborador de trabalho nosso. Ele saindo um sábado à tarde de casa, com os 2 filhos, um de 12 anos e uma menininha de 6. Assim que a menina chegou perto do carro, ela disse: pai,
o senhor não esquece de me colocar na cadeirinha no banco de trás. Pô, sabe por quê? Porque ela falou assim, o policial Maurício disse que nós, criancinhas, temos que andar no banco de trás, sentado na cadeirinha. Então, a Polícia Militar está dando exemplo já desde as criancinhas. No meu tempo não tinha esse ensino